Vamos lá, minha amiga, meu amigo, vamos começar a nossa conversa aqui sobre uma coisa muito legal, um tema muito bacana e que está caindo cada vez mais nos concursos, e eu espero que caia cada vez mais nos concursos porque nos ajuda a trabalhar melhor. Quando você estiver lá no seu órgão público, aplicar os conhecimentos dessa matéria, você vai ver como a sua vida vai ficar mais fácil. E do que eu estou falando? Eu estou falando de gestão de processos, ou gestão por processos, ou noções de gestão e modelagem de processos, ou noções de gestão, modelagem, desenho e técnicas de processos. Tanto faz, chame aí do jeito que quiser. O tema é sempre o mesmo, a ideia é sempre a mesma. E nesse primeiro vídeo eu vou trazer para você as definições principais sobre processos, o que é um processo, quais são os tipos de processo, a visão por processos e a visão departamentizada de uma empresa, qual é a melhor, qual não é a melhor, o que a gestão de processos veio revolucionar nesse sentido, para que você compreenda e para que a gente possa mandar muito bem nessa prova. Então, precisamos começar com alguns conceitos básicos, precisamos começar com algumas definições básicas, e a primeira definição é a definição de processo. É claro que se eu estou falando de gestão de processos, eu tenho que definir o que seja um processo de trabalho, ou o que é um processo de trabalho. Portanto, a definição mais interessante, a mais simples, a que eu mais gosto é: processo é um conjunto de tarefas ou de atividades interrelacionadas que transforma insumos, ou entradas, chame como quiser, em produtos, em saídas. Então, conjunto de atividades que se interrelacionam, que pegam uma matéria-prima, trabalha, opa, tem um produto aqui. Matéria-prima, atividades, produto. Essas atividades são processo. E são coisas que se repetem. Aquilo que sempre é feito é um processo de trabalho. E você vai falar, professor, então sempre é para a produção de coisas? Não, pode ser para a produção de um serviço. Vamos pensar, por exemplo, a gente pode pensar que uma cirurgia de apêndice é um processo de trabalho. Por quê? Porque é um conjunto de atividades, abre aqui a barriga do cidadão, entra lá, pega o apêndice, corta o apêndice, fecha, dá anestesia, tem que dar anestesia antes, porque senão já teria morrido, claro. Enfim, é um conjunto de atividades interrelacionadas, dar anestesia, abrir, olhar, cortar o apêndice, costurar, fechar, tarará, tarará, esperar a anestesia passar, que transformam um insumo ou uma entrada, qual é esse insumo? Uma pessoa doente, que está com apendicite, em um produto. Uma coisa final, uma saída. Qual é o produto? A pessoa curada, a pessoa sem apendicite. Veja que uma cirurgia é um processo de trabalho. A elaboração de um parecer é um processo de trabalho. A elaboração de uma declaração de imposto de renda é um processo de trabalho. Claro, a manufatura de um item, fazer crochê, é um processo de trabalho. Estou pegando uma linha, faço uma série de atividades que se repetem ao longo do tempo e tenho uma toalha pronta. E cada vez que eu repetir aquele série de passos, eu tenho uma outra toalha igual. Cada vez que eu fizer uma cirurgia de apêndice, eu vou ter um resultado em tese igual, que é o apêndice retirado. Cada vez que eu produzir uma determinada manufatura daquele mesmo jeito, seguindo aqueles mesmos passos, eu tenho o mesmo resultado. Então a ideia é essa. É um conjunto genérico de atividades interrelacionadas que transformam insumos em produtos, que transformam entradas em saídas, tá ok? Então, essa é a definição que eu mais gosto. Existem teóricos aí que trazem definições mais rebuscadas e tal. Eu não sou fã de definições rebuscadas. Eu gosto de coisas simples e objetivas que resolvem, tá ok? E essa definição de processo resolve pra caramba a nossa vida. Repare, e aqui eu vou jogar só o slide para você, que entradas são coisas relacionadas a fornecedores, são coisas relacionadas a demandas, são questões que começam um processo, matérias-primas de um processo. Lembrando que matérias-primas não precisam ser produtos tangíveis, uma informação pode ser uma matéria-prima. Mas a saída de um processo de trabalho pode ser a entrada de um outro processo de trabalho. E as coisas podem se encadear. Eu posso ter vários processos interrelacionados. Me explico. Eu falei para você
que a elaboração da declaração de imposto de renda é um processo de trabalho, não é? É verdade. Eu pego todos os meus demonstrativos, que são as minhas entradas, demonstrativo de pagamento, demonstrativo de banco, demonstrativo de ações, de tesouro direto, do que quer que seja, quanto mais rico você for, mais demonstrativos você tem, executo uma série de passos aqui, entro no sistema, lanço os dados, vejo os bens, vejo os ganhos, vejo o imposto retido na fonte, parará, tenho como saída o quê? Uma declaração de imposto de renda pronta. Essa é a minha saída do processo, elaboração da declaração do imposto de renda. Porém, contudo, todavia, entretanto, se eu pensar o processo da Receita Federal de análise de uma declaração de imposto de renda, essa declaração de imposto de renda pronta, que foi a saída deste primeiro processo, é a entrada do próximo, concordam? Porque a análise de uma declaração de imposto de renda tem como entrada uma declaração de imposto de renda. Concorda comigo? Então, eu preciso ter uma declaração de imposto de renda pronta para que a Receita processe. Então, a saída de um processo, que é a declaração de imposto de renda pronta, é também a entrada do outro, que é processo esse que é a análise de uma declaração de imposto de renda. Então, veja que os processos podem se encadear, e se encadeando eles geram grandes processões, e a gente vai trabalhar daqui a pouco que são esses grandes processões, tá ok? Aqui, eu queria falar para vocês, deixa eu voltar aqui só para colocar a minha canetinha que sumiu, só para voltar a conversar aqui. A gente tem naturalmente, ou a gente tem inicialmente, como visão de uma organização, uma visão departamentizada. Pronto, já posso voltar. Onde a gente tem aqui a hierarquia como grande definidor daquela organização. O prefeito manda, a assessoria dá a sua opinião e as secretarias obedecem. E acabou. Quando a gente fala de visão por processos, é que ficou uma seta que não ficou muito clara, mas eu estou redesenhando ela aqui para vocês. A gente tem uma visão horizontal da organização, onde o que importa não são os cargos que as pessoas ocupam, mas o trabalho que precisa ser feito. Então, um desenho de um processo de trabalho não se preocupa, e daqui a pouco eu vou definir o que é desenho, o que é modelagem, o que é repensar um processo. Relaxa, tá? Vamos pensar aqui nas definições agora. Então, uma visão por processos, uma organização que tem uma visão por processos, não se importa se as atividades são da secretaria A, B ou C. Ele se importa se as atividades têm que ser feitas. E coloca no mesmo processo de trabalho várias secretarias, inclusive o prefeito. Porque o que importa não é a hierarquia, o que importa é o trabalho a ser realizado. Com isso, a gente quebra aquela visão de que as organizações só pensam no seu quadradinho. Fala assim, não, na minha área é assim, na minha área é assim. Dane-se, igual fala o Bob Esponja, né? Não tem aquele meme do Bob Esponja, o dane-se, não é nem isso que ele fala direito, é mais forte. Não importa, o que importa é o trabalho que tem que ser realizado. E o processo de trabalho, o conjunto de atividades que transforma entradas em saídas, passa por todo o organograma e não respeita o organograma, porque o trabalho é mais importante do que o cargo que as pessoas ocupam ou venham a ocupar, tá legal? Então, beleza. Lembra que eu falei que processos podem se juntar e fazer processões grandes? Falei isso, né? Que a elaboração da declaração de imposto de renda é um processo que gera uma declaração de imposto de renda pronta, que é a entrada de um outro processo, que é a análise de declarações de imposto de renda. Ok? Beleza. Quando vários processos se juntam, quando eu tenho um grande processão que ultrapassa a organização inteira, eu vou dizer que eu tenho um macroprocesso. Macro de grande, de alto, de visão geral. Um macroprocesso é o grande processo de uma determinada empresa. É o processo que a gente enxerga de longe, que eu olhei assim por cima, vi o processo aqui. Esse é o macroprocesso. Por exemplo, o macroprocesso da Volkswagen até os anos 80 era produzir Fuscas, ok? Então ela produz Fuscas, é o macroprocesso da Volkswagen. Processo é a primeira quebra do macroprocesso. Então eu vou mergulhar na organização. O primeiro desdobramento que eu faço desse macroprocesso, eu tenho processos. Então, processos da fabricação do Fusca, fabricação do motor, fabricação da lata, fabricação da parte elétrica, encaixe de todas essas peças. Então, são os processos.
E os subprocessos é quando eu mergulho nesse primeiro detalhamento e ainda verifico lá dentro processos menores. Então, dentro da fabricação do motor, eu vou ter fabricação de carburador. Tudo bem que é parte elétrica aí, vocês me desculpem a ignorância, mas só para a gente ter ideia, fabricação do dínamo ou alternador, fabricação das correias que alimentam o motor, as divisões menores. Me desculpem. E aí a gente tem uma última subdivisão, que são as divisões em atividades e tarefas. As atividades são tarefas feitas por uma pessoa ou por uma unidade. A gente pode pensar, na verdade, aqui em unidade. As atividades são os trabalhos feitos por uma unidade, a responsabilidade da unidade. É a próxima divisão de um subprocesso. Atividade. Coisas feitas por unidade. Atividade, unidade. O que é unidade? É uma seção, é um departamento, é uma assistência, é uma assessoria, uma unidade. Então, atividade, unidade. Ela rima. E o menor detalhamentozinho de toda aquela coisa que assim, aperte o parafuso tal, é uma tarefa. São atividades atômicas. Já vou explicar o que é atômica, que é realizado por um único indivíduo. Atômico, gente. Átomo vem do grego. Tomo quer dizer divisão. Então, átomo é algo que não tem divisão. Atômico é algo que não pode ser dividido. Então, o que não tem divisão, apertar um parafuso. Eu não posso dividir essa tarefa em mais nada do que girar o parafuso assim. Então, isso é uma tarefa atômica, é uma tarefa. O que não pode ser mais dividido é uma tarefa. Um conjuntinho de tarefas interrelacionadas é uma atividade, que é sempre realizada dentro de uma unidade do organograma. Quando eu consigo sair do organograma, eu já tenho um subprocesso, ou um processo, ou se eu tiver ainda mais alto, um macroprocesso. Então isso é importante que vocês compreendam essa primeira divisão. Em macroprocesso é o grande processão da empresa, é aquilo que ela faz de maior, é a primeira verificação de atividades da empresa. Um processo é a primeira quebra de um macroprocesso. Então, o macroprocesso da Volkswagen nos anos 60, fabricar Fuscas. Processos da Volkswagen, fabricação do motor do Fusca, fabricação da lata do Fusca, parte elétrica do Fusca, a junção de todas essas peças para fabricar, para resultar no carro final. Um subprocesso é a divisão de um determinado processo, uma coisa menor de um determinado processo. Uma atividade são coisas feitas por unidades, uma divisão de um subprocesso que fica preso a uma determinada unidade. Isso é atividade. E tarefa, então, unidade e atividade, coisas que rimam. E tarefa é a atividade atômica, aquilo que não pode ser dividido, aquilo que é realizado por uma única pessoa. Então, de baixo para cima, tarefa, atividade atômica, uma coisa feita por uma unidade dentro do organograma menor que um subprocesso. Subprocesso, uma divisão primeira de um processo maior. Processo, uma quebra de um macroprocesso. E macroprocesso, o grande trabalho de uma determinada unidade. Beleza. Só voltando aqui, vou fazer para vocês mais uma definição para a gente encerrar esse vídeo de definições e passar para as nossas próximas atividades, tá legal? Tipos de processos. A gente tem alguns tipos de processos que a gente vai trabalhar aqui. Processos finalísticos, processos de apoio e processos de gestão. Um processo, seja ele um macroprocesso, um processo ou um subprocesso, ele vai ser de alguma dessas coisas. Isso tem relação com o cliente. Um processo finalístico é algo que tem como foco um cliente externo. Então, tudo que envolve a fabricação de um Fusca é um processo finalístico. Tem a ver com a missão daquela organização. A Volkswagen não existe para produzir carros, não existia naquela época para produzir Fuscas. Ok, então o processo que envolve a produção do Fusca diretamente é um processo finalístico, tem a ver com a finalidade. Um processo de apoio. Processo de apoio tem a ver com a busca do cliente interno. Tudo aquilo que permite que o processo finalístico ocorra. Então, um processo de gestão de pessoas é um processo de apoio, porque se eu não tenho pessoas, eu não consigo produzir Fuscas. Então, tudo que é contratação de pessoas é um processo de apoio. Um processo de aquisição de materiais é um processo de apoio. A Volkswagen não existe para comprar materiais, a Volkswagen existe para produzir Fuscas. Mas para produzir Fuscas eu preciso comprar ferro. O processo de aquisição de ferro é um processo de apoio. Tem a ver com o cliente interno, porque
Se a Volks precisa de pessoas para produzir, contratar pessoas vai atender a própria Volkswagen, cliente interno dela. Comprar ferro vai atender a própria Volkswagen, cliente interno. E o processo de gestão. Gestão tem a ver com o planejamento do trabalho, com o monitoramento do trabalho e com o controle de qualidade ou de auditoria daquele trabalho. Então, tudo que é auditoria, tudo que é planejamento estratégico, tudo que são indicadores de desempenho para monitoramento são processos de gestão. Então, resumindo, vou voltar. Hierarquia de processos. Macroprocesso, grande e principal processo da empresa, seja ele finalístico, de apoio ou de gestão. Processo, desdobramento inicial dos macroprocessos. Subprocessos são processinhos menores, em pequenos pacotes de trabalho. Atividade é o detalhamento do trabalho dentro de uma determinada unidade. Tarefa, atividade atômica, realizada por um único indivíduo. E os processos, sejam macroprocessos ou subprocessos, podem ser finalísticos, se atendem à missão da organização, se atendem ao cliente externo diretamente, de apoio, se permitem que o finalístico existe, se atendem ao cliente interno, e de gestão, se tem a ver com a gerência daquela empresa, o planejamento, o monitoramento ou controle daquela determinada organização. Tá legal? Passamos aqui as principais definições de gestão de processos e a gente vai continuar falando do ciclo de gestão de processos. Tem muita coisa para a gente aprender, entender como que um processo é gerido, como que um processo é melhorado, como que a gente pode aplicar melhoria contínua em um dado processo de trabalho. Tá legal? Minha amiga, meu amigo, é isso que eu tinha para te falar. Vamos em frente, vamos continuar aprendendo que tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Um grande abraço e até a próxima.